pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos para rezarmos 9 meses com Maria. Hoje, dia 11 de abril, faremos a leitura e reflexão do dia 11 de abril ao dia 20 de abril. Iniciemos com a leitura da Bíblia. Farás túnicas para os filhos de Araão, cinturas e tiaras em sinal de dignidade e de ornato. Revestirás desses ornamentos teu irmão Araão e seus filhos, e os ungirás, os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 4, do versículo 40 ao 41. Maria nos fala: acordei inspirada hoje e resolvi iniciar a tecelagem de um manto para os primeiros meses de vida do menino que vai chegar. José conseguiu uma quantidade boa de lã e já comecei a fazer os fios. Assim eu ocupo meu tempo, pois, como eu já disse, tenho saído muito pouco no povoado. Sei que ainda existem muitos comentários. José se sentou comigo nesta manhã para me ajudar a desfiar a lã. Esse trabalho é típico de mulher, mas eu percebo a realização de José por estar participando em tudo do processo de espera pela criança. Reflexão: durante toda a gravidez de Maria, ela vive o advento, a espera do Senhor que está para chegar. Como nos preparamos para cada Eucaristia? É o Senhor que vem ao nosso encontro. Amados irmãos e irmãs, que possamos nos preparar com confiança e esperança, que Deus caminha com cada um de nós e que está enviando o nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 12 de abril, iniciemos com a leitura bíblica. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Livro de Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14. Maria nos fala: hoje José tirou o dia de hoje para cuidar de mim. Acordei muito cansada. Além disso, desde a manhã tive muito enjoo. Meu estômago está pesado. Não fiquei preocupada, pois sei que tudo é normal neste período. Mas eu não quis ficar deitada. Continuei meu trabalho de tecelagem. José ia para a carpintaria, mas de 5 em 5 minutos vinha perguntar se estava tudo bem. Teve uma hora que eu disse que não estava doente, somente estava grávida, e ele riu com prazer. Reflexão: não chores, porque os outros te odeiam. Louve a Deus e renda graças por todos quantos te amam. Amados irmãos e irmãs, que possamos nos alegrar naqueles que nos amam, que Deus nos enviou para ser anjo em nossas vidas. Hoje, dia 13 de abril, iniciemos com a leitura bíblica. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e consagrou, porque neste dia repousará de toda a obra da criação. Livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 2 ao 3. Maria nos fala: hoje é sábado. Segundo a tradição do nosso povo, neste dia não podemos fazer nenhum trabalho físico, pois no 7º dia da criação Deus descansou. José foi à sinagoga
que não fica muito longe do lugar onde moramos, para rezar. Ele disse que as pessoas o trataram como um povo de frieza. Porém, ninguém veio conversar pessoalmente com ele. No meu coração, fico imaginando como José deve ter sofrido com essa situação. Ele não demonstra, pelo contrário, está sempre me encorajando. Os enjoos continuaram hoje. No meu coração, fico imaginando como José deve sofrer com essa situação. Ele não demonstra, pelo contrário, está sempre me encorajando. Os enjoos continuam hoje. Reflexão. Muitas pessoas são discriminadas, inclusive dentro da igreja. É uma contradição. Professamos a fé em Cristo e viramos a cara para alguém diante de Jesus sacramentado. Amados irmãos e irmãs, que possamos amar os nossos irmãos em Cristo, que possamos professar a fé em Cristo, que possamos amar os nossos irmãos, assim como Jesus nos ensinou e nos ensina a cada leitura da Bíblia, a cada passagem da Bíblia. Hoje, dia 14 de abril, iniciemos com uma leitura bíblica. Minha vitória subsistirá sempre, e meu triunfo persistirá. De geração em geração. Livro de Isaías, capítulo 51, versículo 8. Minha vitória subsistirá sempre, e meu triunfo persistirá de geração em geração. Capítulo 51, versículo 8 do livro de Isaías. Maria nos fala: estou melhor. Apesar do meu propósito de alimentar-me bem, quase não consigo comer. O cheiro da comida parece que me afeta. As refeições sou eu mesma que faço. Marta, uma prima de José, que mora na saída do povoado, se ofereceu para cozinhar, mas não achamos necessário. De qualquer forma, ela não veio passar o dia aqui e ajudou a limpar a casa. Depois me deu algumas dicas sobre tecelagem. Ela me confessou que, a princípio, foi contra José me trazer para a casa dele. Mas depois que viu a sinceridade nos olhos dele ao relatar os fatos, se convenceu de que aquela era obra de Deus. Reflexão. Ir ao encontro do necessitado deve ser um exercício diário contra nosso egoísmo. Quando somos capazes de nos sensibilizar com as dificuldades dos outros, então Deus está sendo em nós. Amados irmãos e irmãs, que possamos ter hábitos bons que agrade a Deus, indo ao encontro daquele que necessita. Hoje, dia 15 de abril, iniciamos com uma leitura bíblica. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amiga entre as jovens. Livro do Cântico dos Cânticos, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Maria nos fala: Marta veio novamente passar o dia comigo. Conversamos bastante. Sinto que estamos nos tornando boas amigas. Ela é muito temente a Deus. Marta é casada, tem 4 filhos homens, já quase adultos. Eles são pastores. Viajam muito conduzindo as ovelhas onde as pastagens são mais abundantes. Por isso, ela sempre se dispõe a ajudar quem precisa no povoado. Como é uma mulher
Experiente, ela me explicou, passo a passo, a gestação. Com as informações, fiquei mais segura. Nunca sabemos, nem saberemos tudo. É sábio quem é humilde e quem deseja aprender, na convivência com os demais. Amados irmãos e irmãs, que possamos sentir o desejo de sermos sábios, para que possamos nos tornar pessoas humildes e ir ao encontro daquelas pessoas que necessitam da nossa ajuda. Hoje, dia 16 de abril, iniciamos com uma leitura bíblica. Ah, Senhor Javé, foste vós que fizeste o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Maria nos fala. Uma das coisas que Marta me disse é que as pessoas já não comentavam tanto a situação que José e eu estávamos vivendo. Assim, eu não precisaria ficar praticamente todo dia dentro de casa. Porém, isso para mim não é problema. Sinto a necessidade de estar mais recolhida mesmo. Preciso ter um maior contato comigo, com José e com o grande mistério que nos envolve. Não é fuga, é tomada de consciência. Esse tempo me tem feito muito bem. Estou me fortalecendo cada vez mais espiritualmente. Reflexão. Há momentos em que precisamos nos recolher, silenciar, se não estamos bem com nossa alma. Então, de nada adianta tentarmos a paz com os outros. Amados irmãos e irmãs, que possamos silenciar diante das nossas atribulações, para que possamos termos paz com os outros. Hoje, dia 17 de abril, iniciemos com uma leitura bíblica. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 21. Na hora do jantar, José e eu conversávamos. Eu me lembrei do nome que deveríamos dar ao menino e perguntei se ele sabia como a criança deveria se chamar. José me surpreendeu. Ele falou que o anjo que apareceu a ele em sonho havia anunciado o nome da criança. Curiosa, perguntei qual seria esse nome. E José disse o seguinte: quando o anjo me disse que você havia concebido do Espírito Santo, disse também que eu daria ao menino o nome de Jesus, porque ele vai salvar seu povo dos pecados. Foi mais uma demonstração da verdade que nos une, pois o anjo, ao anunciar que eu havia sido escolhida, também revelou que Jesus seria seu nome. Reflexão. O nome de Jesus tem poder. Quando o desespero bater à nossa porta, pronunciaremos devotamente esse nome para acalmar nosso coração. Amados irmãos e irmãs, que nas nossas necessidades, que nas nossas provas, no nosso desespero, possamos clamar o nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Jesus, Jesus, Jesus. Hoje, dia 18 de abril, iniciemos com uma leitura bíblica. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os homens, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Maria nos fala. Jesus, para a nossa cultura, é um nome muito forte, pois significa Javé salva, ou Salvador. A palavra salvar também é cheia de significado.
Ela expressa livrar alguém de um ferimento, torná-lo sadio. Meu filho, se chamarás Jesus, e a missão dele diante de Deus será salvar, curar, regenerar. Embora o nome seja bonito, confesso que ainda não sei a real missão de Jesus. Salvar quem? De quê? São perguntas que eu me faço sem questionar a Deus, pois isso eu jamais faria. São apenas perguntas de mãe. Aliás, creio que toda mãe se pergunta sobre a missão que seu filho desempenhará na terra. Reflexão. Qual é a missão que Deus confiou a mim? Não saber a razão nem o motivo de viver é caminhar por uma estrada escura. É vagar sem orientação. Amados irmãos e irmãs, que possamos confiar na nossa missão que Deus nos confiou. Está sempre em oração para que possamos cumprir nossa missão com sabedoria, discernimento e prudência. Hoje, dia 19 de abril, iniciemos com uma leitura bíblica. Por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, crerdes que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Maria nos fala: José, Marta e eu fomos fazer um rápido passeio nas montanhas. No alto de uma delas, resolvemos rezar um pouco. Cantamos parte de um salmo que diz assim: Persegue-me sem razão os poderosos. Meu coração só reverencia vossas palavras. Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. Odeio o mal e o detesto, mas amo a vossa lei. 7 vezes ao dia publico vossos louvores, por causa da justiça de vossos juízos. Grande paz tem aquele que ama a vossa lei. Não há para eles nada que os perturbe. Espero, Senhor, o vosso auxílio e cumpro os vossos mandamentos. Minha alma é fiel às vossas prescrições, e eu as amo com fervor. Guardo os vossos preceitos e as vossas ordens, porque ante vossos olhos está a minha vida inteira. Livro dos Salmos, capítulo 118, do versículo 161 ao 168. Reflexão. Rezar e dizer a Deus: eu creio em ti, Senhor. Não posso viver sem o teu auxílio. Sabe rezar quem não é arrogante. Amados irmãos e irmãs, que possamos criar o hábito de nos comunicarmos com Deus. E a forma que temos de nos comunicarmos com Deus é através da oração, com humildade. Hoje, dia 20 de abril, iniciemos com uma leitura bíblica. A boca do justo fala sabedoria, e a língua exprime a justiça. Em seu coração está gravado a lei de Deus. Não vacilam os seus passos. Livro do Salmo, capítulo 36, do versículo 30 ao 31. Maria nos fala: resolvi ir à sinagoga com José. Os homens ficam à frente, as mulheres ficam em um lugar à parte. Separada dos homens, a reunião religiosa se realiza da seguinte forma: faz-se a leitura da lei, geralmente dividida em 7 partes, e feita por 7 pessoas diferentes. Depois, há um pequeno discurso ou uma mensagem em alusão aos profetas. Em seguida, recita-se o Shema. Ouve o Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E no final temos a bênção. Gosto muito de ouvir os profetas e perceber as promessas que nos dias de hoje estão se cumprindo. Reflexão. É comum ouvirmos algumas pessoas dizer que preferem viver sua fé sem a igreja. Deus é comunidade e trindade. Viver a fé em Cristo é estar em comunhão. Amados irmãos e irmãs,
que possamos termos sabedoria e discernimento para entendermos o que Deus espera de cada um de nós, que é viver na unidade e trindade, viver a fé em Cristo e viver em comunhão, viver nossa fé na igreja. Juntos somos mais fortes, rezando com a mesma fé. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena que eu acompanho diariamente, os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça seu pedido com muita fé e confiança. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, santificai o clero, nossas famílias, dai-nos saúde e a paz e aumentai a nossa fé. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, que é manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Virgem Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Jesus misericordioso, tenha misericórdia de todos nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo.